Amados, queridos, na audiência da Rádio X Gospel, convido-os a abrir a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na primeira epístola universal do apóstolo João. No versículo 1 que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Que a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciais, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciarmos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o coração. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amados, queridos, hoje quero dividir com os irmãos, com as irmãs, com todos os ouvintes da Rádio X Gospel, a importância da confissão, a importância de confessarmos os nossos caminhos errôneos, os nossos pecados e as nossas iniquidades. Porque temos que viver pela fé, pela palavra e a nossa ação diariamente. Vivemos em um mundo repleto de influências, queridos, tentações e desafios. E é essencial que compreendamos como a confissão de pecados, a transformação pessoal, a influência da palavra de Deus, esta pode moldar nossas vidas. Temos que reconhecer os nossos erros e os nossos pecados. Amados, temos um exemplo na Bíblia, o rei Davi, confrontado pelo profeta Natã. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos ver a história do rei Davi, ele sendo confrontado pelo profeta Natã por seus erros, incluindo adultério e homicídio. Amados, isso irá nos ensinar que mesmo pessoas piedosas como Davi podem cometer erros, assim como eu e como você, seres humanos falhos e fracos. Nós também cometemos muitos erros em nossas caminhadas, muitos pecados. Mas a confrontação e confissão, amados, são fundamentais para a nossa restauração espiritual. Davi, ao ser confrontado, não negou seus pecados. Ao invés disso, ele confessou seus pecados. Isso, amados, ilustra a importância da confissão sincera de nossos pecados perante Deus e dos nossos irmãos na fé. Queridos, somente quando reconhecemos nossos erros, podemos buscar a transformação. Vejo que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, era um homem errôneo, com
graves pecados, graves erros. Seus pecados e graves erros eram até maior do que o de Saul, seu antecessor. Mas mesmo assim, Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E isso ocorre, meus irmãos, meus queridos, porque ao contrário de Saul, Davi se arrependeu de seus pecados, de seus caminhos errôneos e confessou perante ao Deus que ele servia, quando confrontado. Então eu e você também temos a necessidade de nos arrepender e confessar os nossos caminhos errôneos e os nossos pecados. A principal diferença entre Davi e Saul é o arrependimento e a confissão. Vejam que Davi escreveu o Salmo 51 com uma expressão de profundo arrependimento. Ele reconheceu a sua necessidade de ter Deus em sua vida. Isso para mim e para você nos dias atuais é uma lição importante sobre a necessidade, amados, de confessarmos e de nos arrependermos dos nossos pecados e dos nossos caminhos errôneos até o momento. Deus usa de misericórdia e graça a mim, a você, a todos nós. Queridos, vivemos na era da graça, onde Deus estende sua misericórdia e perdão. No entanto, isso não nos isenta da responsabilidade, meus amados, de confessar e também de abandonar nossos pecados. Queridos, a graça nos permite viver na prática do pecado. Não nos permite, mas nos oferece a oportunidade de nos arrepender e sermos transformados de pecadores e pecadoras em filhos e filhas de Deus. A graça de Deus não significa impunidade. A falta de arrependimento tem consequências em nossas vidas. Por isso devemos entender que, embora Deus seja misericordioso, nossas ações têm impacto e consequência que precisamos e precisaremos enfrentar pelo longo da nossa jornada, da nossa vida. Queridos, viver na prática do pecado sem arrependimento nos afasta da presença de Deus. Podemos buscar, mas nós num penhasco e Deus em outro. Estaremos afastados de sua presença, pois Ele é santo, Ele não fica onde tem pecado. Foi assim quando Jesus tinha os nossos pecados nos seus ombros na cruz do Calvário. Por horas ficou afastado de seu Filho amado. Não é diferente comigo e com você, queridos. O que precisamos, meus amados queridos, é não nos conformar com este mundo. Pois a influência do mundo sobre a igreja hoje, nos dias atuais, é grande. É mais fácil uma pessoa do mundo tirar alguém da igreja do que alguém que esteja na igreja levar alguém do mundo para dentro. Queridos, muitas vezes permitimos que o mundo influencie a igreja, em vez de sermos influências transformadoras no mundo. Por quê? Porque as pessoas não veem o que fazemos. Porque muitas das pessoas são umas dentro da igreja e fora da igreja é completamente diferente. Dentro da igreja são santos, mas fora da igreja são pessoas que fazem coisas que o mundo fica abismado. Por isso as pessoas não querem nos seguir,
As pessoas veem que nossa influência não é boa. Então, quando convidamos para ir à igreja, para assistir um culto, ouvir a palavra de Deus, as pessoas dizem, não é o momento, quando chegar o momento eu vou. Mas, meus amados, deixa eu dizer uma coisa. O momento é agora. Jesus está voltando. Se Ele voltar e estivermos no pecado, nós ficaremos aqui. Amados, o mundo tem seus valores e práticas, mas não devemos nos conformar com eles. Nós moramos no mundo, mas não devemos nos contaminar com as coisas do mundo. Não devemos trazer as coisas do mundo para nossas vidas. Como a palavra de Deus diz, devemos ser o sal da terra. Amados, como cristãos, devemos buscar transformar o ambiente ao nosso redor, trazendo princípios bíblicos para as situações em que nos encontramos. Em vez de sermos moldados pelo mundo, pelas pessoas do mundo, é eu, você, nós que servimos a Jesus, que devemos moldar o mundo e as pessoas do mundo com os princípios da fé, da minha e da sua fé. Precisamos, queridos e amados, ter a palavra de Deus em nossa mente. Pois a renovação da minha mente, da sua, da nossa mente, começa com a saturação da palavra de Deus. Por isso devemos meditar na palavra, estudá-la e aplicar em nossas vidas diariamente, para assim transformar nossa mentalidade, nossa mente. Amados, como a fé vem pelo ouvir, devemos ouvir diariamente a palavra de Deus, para que a nossa fé cresça. Cada vez que ouvimos a mensagem da fé, nossa fé é fortalecida e a nossa convicção ela cresce. Portanto, queridos e amados, é fundamental que estejamos constantemente expostos à palavra de Deus, para fortalecer a minha, a sua, a nossa fé. E precisamos falar de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Diga, na faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver, as pessoas que não servem a esse Jesus de misericórdia, bondade e amor, que Ele as ama, mesmo do jeito que elas são, mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as qualidades, Jesus as ama. E Ele quer todos nós juntos, reinando com Ele na eternidade. Não deixe o mundo te contaminar. Não deixe o mundo te tirar da presença de Deus, pois essa é a vontade do nosso inimigo, de nos afastar da presença de Deus, de nos tirar do caminho da nossa salvação, de nos tirar do caminho de reinarmos um dia com Deus e com Cristo na eternidade. Por isso, o inimigo, Satanás, ele é astuto, e coloca na minha frente, na sua frente, na nossa frente, manjares que aos nossos olhos são maravilhosos, mas que só nos levarão à perdição. Pare de ouvir coisas que não acrescentam nada à sua vida. Pare de ver coisas que não acrescentará nada na sua vida, pois essas coisas são passageiras, mas a palavra de Deus, ela é eterna. E se colocarmos na nossa mente, ela irá aumentar a minha fé, a nossa fé. Amados, queridos,
A nossa jornada de fé nos leva a reconhecer os nossos erros, confessar nossos pecados e buscar transformação através do meu, do seu, do nosso arrependimento verdadeiro. Queridos, devemos seguir o exemplo de Davi, que apesar de seus erros, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, devido ao seu arrependimento sincero. Devemos nos arrepender dos nossos caminhos mal trajados, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, da nossa ira, da nossa raiva, da nossa inveja, da nossa soberba. Queridos, tire tudo isso do seu coração. Tenha um coração humilde, pois o reino do céu será de pessoas humildes de coração. Pessoas sinceras, pessoas que amam a Deus de todo o coração e o seu semelhante como a ti mesmo. Amar o nosso semelhante, amar os nossos irmãos é mandamento de Jesus Cristo. Se amarmos os nossos irmãos, os nossos semelhantes, nós temos Jesus no coração, pois é mandamento dele amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Amados, é crucial que não nos conformemos com o mundo e com as coisas desse mundo, com as impurezas desse mundo, mas que vivamos de acordo com os princípios da fé. A minha transformação, a sua, nossa transformação, começa quando renovamos nossa mente com a palavra de Deus. E deixamos a fé crescer quando ouvimos e recebemos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, lâmpada para nossas vidas, é luz para nossas vidas. E Jesus é essa luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Queridos e amados e ouvintes da Rádio X Gospel, que esta pequena mensagem nos motive a viver de acordo com a fé em ação, sendo agentes de transformação no mundo e refletindo os princípios da palavra de Deus em todos os aspectos da minha, da sua, das nossas vidas, queridos. Deixe Jesus guiar a sua vida e os seus caminhos. Se alimente da palavra de Deus. Tenha mais a Bíblia, leia mais a Bíblia, se alimente mais da Bíblia e deixe as coisas mundanas para trás. Que Deus nos abençoe enquanto buscamos viver de acordo com a sua palavra. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.